Eu acho que o nosso querido patrocinador autodenominado Tenha Fé tá querendo testar o meu intelecto com vídeos cada vez mais difíceis de decifrar. Porém, contudo, essa minha persona consegue decifrar tudo rapidamente, então ele patrocinou o vídeo há 45 minutos atrás e eu já tô com o roteiro pronto. E hoje eu nem precisei tomar o Venvance. Muito do que eu sofro se trata com terapia, não só com remédios, e eu entendi isso hoje mesmo. Na verdade ontem, que foi quando meu avô me deu o baque, e quando eu entendi que eu tava realmente sozinho, eu percebi que, na verdade, eu não estava sozinho, eu estava livre. Eu posso fazer o que eu quiser sem me sentir culpado, porque não tem ninguém pra me culpar. Ninguém tá do meu lado, então por que eu me importo, não é mesmo? Pois bem, vamos lá, né? O jogo do desejo e da repulsa. O inscrito aqui agora citou filósofos, um monte de conceitos complicados, provavelmente pensando que eu não conseguiria destrinchar. Mas o mestre entidade sempre consegue. Até hoje, que eu me lembre, não teve nenhuma que eu errei desde 2023. Eu sempre consegui fazer os temas patrocinados de maneira adequada e de maneira que vale o preço. Então fala, cambada, que ainda acredita que a vida é um conto de fadas. Olha só, um inscrito mandou uma parada que parece filosofia de bar, mas é a verdade nua e crua sobre como a gente funciona. E eu vou destrinchar essa porra com a grosseria que você merece. Todo mundo merece grosseria, gente, um pouco, porque na verdade não existe merecimento intrínseco no universo, porém, do conceito de cada pessoa individual, algum fulano merece grosseria. Então, todos merecem grosseria subjetivamente. Epicteto era escravo, aleijado e maltratado, e mesmo assim tinha razão. Epicteto era um filósofo que, ao contrário dos filósofos de hoje que vendem curso na internet, até porque na época dele não tinha, e nunca passaram perrengue, ele era escravo, aleijado e maltratado pelo dono. O cara sabia do que estava falando, porque não era só teoria igual os gurus de hoje. O cara falava porque ele ralava, é que nem eu. Não era um filósofo de apartamento com ar-condicionado. Era um filósofo que vivia no fundo do poço, apanhava, tinha o corpo todo fudido e ainda assim pensava. E as pessoas de hoje, saudáveis, mas pensar, cadê? Não tem, né? Não quer. E Epicteto disse uma coisa que parece óbvia, mas que é profunda pra caralho. Lembre que o propósito do desejo é obter o que se deseja. O propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. E é exatamente essa fase que eu tô passando na minha vida. Geralmente a repulsa é acompanhada de culpa quando você pratica aquilo que você evita praticar, ou então quando você acaba sem querer fazendo alguma coisa que você não queria fazer. Porém, não há consequências reais. A única consequência que de fato te aprisiona é a culpa. Só que pra perceber isso você tem que estar num patamar intelectual que a maioria das pessoas não chega nem perto. Parece óbvio pra mim, mas a profundidade é maior do que o buraco que a gente cava quando faz merda. Eu posso falar isso porque quando eu morava na rua eu também já fiz isso, né, de cagar e enterrar que nem os gatos fazem. Eu não sei se os seres humanos têm esse instinto, mas parece que eu tive. Vamos falar um pouquinho de desejo, pra vocês entenderem melhor. Você quer alguma coisa e você vai fazer o que for preciso pra conseguir. Não importa se é moral, se é certo, se vai foder tua vida depois, tipo usar pó. Tu quer usar pó e tu vai fazer qualquer coisa pra conseguir. Tu não quer saber se tu vai se fuder, se vai sentir abstinência, tu vai usar. O cérebro não quer teoria, ele quer o objeto, ele quer a prática. Ele quer a carne, ele quer o dinheiro, quer a droga, quer o prazer, quer o alívio. Ele quer o agora. Agora vamos falar sobre a repulsa. Você evita alguma coisa e você vai fazer o que for preciso para não ter que encarar aquela coisa. E isso acontece em grande escala. E assim, acontece em casos como o meu, o indivíduo que se automedica com remédio pra caralho porque ele caiu numa psicose chamada medicalização da vida. Qualquer desconforto mínimo é motivo para tomar remédio ou usar drogas. Eu parei com esse costume. Hoje eu só uso realmente os remédios necessários, que são a testosterona e o Venvance. E em breve, eu pretendo também tentar parar de usar o Venvance. Porém, esse eu acho que não vai ter como eu deixar de usar, porque déficit de atenção eu sempre tive. Desde a minha época ali da puberdade, mais ou menos. Porém, eu reconheci que eu tava num loop de ficar usando remédio, remédio atrás de remédio, e não resolvia nada, eu continuava mal, porque se eu melhorasse eu não precisaria mais usar o remédio, não é mesmo? Quando eu percebi isso, eu parei de me culpar por usar remédio, eu parei de sentir a repulsa. E aí, quando eu parei de sentir a repulsa, a necessidade de usar os remédios sumiu da minha mente. Eu não precisava tanto deles, por que que agora eu sinto que eu não preciso? Porque na verdade eu não precisava. A culpa é que dizia que precisava. A culpa, a repulsa por si mesmo, é o que dizia que precisava. Mas o indivíduo, enquanto ele não perceber isso, mesmo o indivíduo que não toma remédios, mas ele tenta outros escapismos, assistir shorts, por exemplo, né, conteúdo, sei lá, tenta se distrair com qualquer coisa pra não sentir aquilo que você tá sentindo, mesmo que isso signifique mentir, fugir, se anular, se humilhar, você vai fazer.
A repulsa é a força que te faz sair correndo de uma situação que você não quer encarar. E muitas vezes é uma situação banal. Mas você não quer encarar por quê? Porque você ensinou a si mesmo que qualquer mínimo desconforto é um problema. E para tirar isso da sua mente é muito difícil, muito doloroso. E os remédios ajudam, mas se você não quiser mudar, você não vai mudar. Tem que querer, tem que ter muita força de vontade, muita. O que Epicteto está dizendo é simples. A gente é movido por duas forças primitivas, a atração e a aversão. Lá em 2023 eu já dizia isso para vocês. Nós somos movidos por duas coisas, o medo e o desejo. São essas as duas coisas que decidem como você vai conduzir a sua vida. E o resultado da sua vida, se vai ser satisfatório ou não, é para qual dessas coisas você dá mais atenção. Se você dá mais atenção ao medo, é óbvio que você vai se fuder cada vez mais por coisas que sua própria mente inventa. Se você dá mais atenção ao desejo, logo você torna-se uma pessoa ambiciosa, uma pessoa guerreira, uma pessoa que tem garra para ir lá e planejar e fazer mesmo quando tá arrasado, cansado, triste. Não tô dizendo que depressão e ansiedade sejam frescura, mas existe uma linha muito fina entre você ter uma crise de pânico e você sentir o pequeno desconforto que é uma ansiedade inicial, mas que não vai evoluir. Você sente aquela ansiedade inicial e já pensa, eu tenho que tomar o Rivotril. E isso é um comportamento de medicalização da vida, que é um fenômeno psiquiátrico. Você pode inventar 500 motivos para fazer alguma coisa, mas no fundo é sempre um dos dois. Ou você quer muito aquela coisa, ou você quer evitar muito. É por isso que você come aquele hambúrguer gigante, mesmo sabendo que vai se arrepender. Porque afinal, aqui no Brasil, a gente não pode se dar o luxo de comprar um hambúrguer, uma pizza e pagar a conta ao mesmo tempo, né? É por isso que você gasta o dinheiro que não tem. É por isso que você trai a esposa mesmo sabendo que vai dar merda. A sua cabeça é uma máquina de inventar justificativa, que vai te fuder lá na frente. Porém, o que te fode não é a consequência, mas sim a culpa da consequência. Você fez consciente, mas na hora de encarar a consequência, cadê a consciência? Ela some e a culpa assume. Mas a notícia boa é que dá pra mudar esse papel. Se você treinar a sua consciência a aceitar a realidade das consequências, aí a culpa não vem. E, consequentemente, você se sente mais leve. Então, o problema todo, uma coisa que eu repudio aqui no canal, é a culpa. O problema todo é a culpa. Não é o que você faz ou deixa de fazer. É o medo e a culpa. Aí o inscrito ele mete essa. A preferência temporal é a verdade constante e fundamental de que os indivíduos preferem que suas necessidades sejam satisfeitas no intervalo de tempo mais curto possível. Ele falou isso daqui muito me lembrou Schopenhauer. Não sei de onde, de que livro ele tirou isso daqui, mas é a mais pura verdade. Traduzindo isso daqui para uma linguagem mais legível, a gente é um bando de filho da puta que quer tudo para ontem. E isso faz mal para a mente do indivíduo. A gente tem que ter paciência, gente, não tem jeito. A gente prefere o prazer agora do que o prazer depois, sendo que passado, presente e futuro são a mesma coisa, só que cada momento você tá em um ou então em outro. O presente de agora é o passado de ontem. Percebam que você não tá no mesmo momento em que você começou a assistir o vídeo. E se você fosse comer uma pizza na hora que começou o vídeo, mas você aguardou para até agora? Qual a diferença se você comeu antes ou depois, se a sensação vai ser a mesma? Não tem diferença, pra que esse imediatismo? Por acaso você vai morrer se fizer uma coisa depois e não agora? Não, né? Então pra quê? Pra que essa ansiedade toda? A gente prefere o alívio agora do que o alívio depois. Não importa se você vai se fuder amanhã, o que importa é que agora vai ser gostoso. E honestamente eu acho que tá certo. Fazer o que você quer fazer agora, só que também quando a consequência vier, você não dar margem à culpa. A culpa é uma das piores coisas que pode fazer mal ao ser humano. É por isso que você come o doce mesmo sabendo que vai engordar e que vai ficar com a bunda larga. Gasta o dinheiro mesmo sabendo que a conta de luz vai chegar e você vai ter que pedir arrego pro vizinho. É muito comum isso em favela, né? Fazer gato, cara. É por isso também que você trai a esposa mesmo sabendo que vai ser descoberto e vai ter que pagar pensão pro resto da vida. Aí também a gente tem que ver, né, se o suco vale a espremida. Eu sou a favor da pessoa fazer o que quer fazer no agora. E depois não se culpar quando a consequência vier. Porém, há de se avaliar as consequências. Não tô dizendo aqui pra pessoa ser imprudente. O agora é mais forte do que o depois, sempre. O cérebro não nasceu para pensar no futuro. Os humanos pré-históricos, a vida era no agora, não existia planejamento. Era sobreviver a cada dia. Então nós, humanos, somos assim por natureza. Nós sempre seremos impacientes com aquilo que vem depois, com ter que esperar. Tudo que a gente pode fazer é treinar nosso cérebro para aprender a lidar com isso, mesmo que seja através de cope. Ah, mas entidade, cope,
Foda-se, cope é uma palavra que literalmente em inglês significa lidar. O pessoal que fala inglês, eles usam a palavra cope sem ser de maneira pejorativa. Eles usam a palavra cope de um jeito que significa exatamente lidar. Então o cope é válido, até porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe a verdade absoluta e você nunca vai descobrir qual é, se é que existe alguma. Então, por que você tem tanto medo de viver numa mentira se você já tá vivendo? Mas entidade, eu descobri isso e aquilo e aquilo, eu não tô mais na Matrix. Deixa eu te explicar uma coisa, meu amigo, existem vários tipos de Matrix, só que você só percebe isso depois que você sai de uma delas. Tu sai de uma, entra em outra, aí você pode ou permanecer nela a vida inteira, ou então sair de novo, e só quando você sai você vai perceber que você estava em outra Matrix. Quando você tem a consciência de que a cada Matrix que você sai, você entra em outra, você para de se achar o dono da verdade, e você aceita que a realidade é um conjunto de mentiras e você escolhe aquela que for mais agradável para você, a longo prazo. O cérebro não nasceu para pensar no futuro, nasceu para sobreviver agora. A preferência temporal é a lei da selva. O macaco que vê uma banana, ele não pensa, eu vou guardar essa banana para amanhã. Ele come a banana agora e a gente não é muito diferente disso. O macaco, ele simplesmente come a banana agora e no dia seguinte ele vai caçar mais sem ter a garantia de que ele vai conseguir. Nós humanos somos assim também. Tanto que quando a gente tem que economizar pra poder pagar conta, aluguel e os caralho, a gente se sente mal. Por quê? Porque a gente queria o agora. Você queria uma pizza agora, um dogão. Você queria assistir uma série, mas não pode assinar a Prime, o Netflix, o HBO. Pois é. Tudo bem que existe a pirataria, né? Mas tem gente que prefere o streaming porque é muito mais simples achar no streaming do que na pirataria. Mas deu pra entender aqui o conceito, não é mesmo? E é isso que o inscrito chama de o jogo. O que ele tá dizendo é simplesmente a verdade que ninguém tem coragem de falar. A vida é um jogo onde todo mundo quer satisfazer seus desejos agora. Todo mundo quer evitar a repulsa agora. Ninguém quer esperar, ninguém quer adiar, ninguém quer planejar. Por isso que fazer essas coisas é tão doloroso. Mas a gente precisa fazer. Não vamos esquecer que esse mundo é um mundo de sofrimento. A gente tá aqui pra sofrer mesmo, pra passar na fornalha e passar de cabeça erguida, pisando na brasa sem fazer cara feia. E é por isso que a gente se fode, porque é assim que a existência é. Porque a gente escolhe o alívio imediato e depois paga o preço. A gente escolhe o prazer curto e depois não consegue andar na brasa, porque ficou a vida inteira escolhendo pisar nas nuvens. E aí depois se arrepende. E aí tá lá andando na brasa porque foi obrigado, uma hora a vida vai te obrigar. E você se culpa, e quanto mais você se culpa, mais a brasa queima. A gente escolhe o prazer curto e depois se arrepende. A gente escolhe a mentira e depois tem que sustentar a mentira. Isso pesa. A gente escolhe a fuga e depois descobre que a fuga era pior do que o problema. Principalmente no médio a longo prazo. Porque aí, a fuga e o problema vão se enraizar em você. E você não vai conseguir sair desse loop sem ter um patamar mental muito adequado. É um patamar mental tão, mas tão complicado de destrinchar que eu não tenho nem a coragem de fazer um vídeo sobre ele. Porque daria umas 3, 4 horas de vídeo. E isso eu tendo um computador para editar, para fazer as ilustrações ali, para facilitar a compreensão de vocês. Porque é um patamar muito, mas muito elevado. Claro, não tô me achando aqui o dono da verdade, o deus de sei lá alguma coisa. Só tô dizendo que eu cheguei num patamar de entendimento muito elevado. E que para explicar isso seria quase impossível. O jogo, ele é a tensão entre o que você quer agora e o que você vai pagar depois. É a luta entre o prazer imediato e a consequência tardia. É a luta entre a vontade de viver o momento e a consciência que te diz que isso vai dar merda. E essa consciência chama-se culpa. Se você simplesmente pensar, vou viver mesmo e foda-se, e você mantiver esse pensamento quando a consciência vier, pô, eu vivi. Tô aqui agora tendo que pagar o preço, mas eu vivi, porque tudo tem um preço. Quando não é em dinheiro, é em consequência. E a maioria das pessoas perde esse jogo, porque a maioria das pessoas escolhe o agora e se fode no depois, graças à culpa. A maioria das pessoas não tem autocontrole, não tem visão de futuro, não tem capacidade de adiar a gratificação. A maioria das pessoas é escrava do próprio cérebro e do próprio desejo imediatista. O que o escrito quer dizer é uma parada que dói, mas é verdade. A vida é regida por desejos e aversões, não por razão. Você pode fingir que é racional, mas no fundo você é um bicho movido por impulso. No final, todos nós somos. A preferência temporal é o motor humano. Você quer tudo agora. E o mundo sabe disso, a realidade sabe disso, digamos assim, figurativamente. O sistema, principalmente capitalista, ele sabe disso e inclusive ele te empurra a querer ou não querer as coisas. Tudo para vender o máximo possível. Tudo em nome do maldito lucro. O capitalismo sabe disso. E é por isso que o sistema te foge, porque ele sabe que você não vai resistir. O capitalismo é muito bem articulado, estudem que vocês vão ver.
O jogo é entender que todo mundo tá jogando isso, e a maioria perde. Quem ganha o jogo não é quem é mais inteligente, é quem consegue adiar a recompensa, quem consegue tolerar melhor o desconforto, quem consegue esperar, quem consegue segurar o desejo e não cair na armadilha do agora. Quem entende o jogo pode jogar melhor. Tu pensa que tá jogando dama, o bagulho é xadrez. Tu pensa que tá jogando xadrez, o bagulho é pôquer. Tem que ver a realidade como ela é. Jogar melhor não quer dizer necessariamente contra os outros, mas contra si mesmo. É aprender a enganar o próprio cérebro dentro do possível. É aprender a dizer não pra si mesmo. É aprender a esperar. Ele não tá falando de economia, tá falando de sobrevivência, autocontrole, tá falando de entender que o prazer agora tem um preço depois. Tudo tem um preço. Coloquem isso na cabeça de vocês e excluam a culpa de suas vidas. O que a maioria das pessoas paga é esse preço sem saber que tá pagando. Porque as pessoas não conseguem perceber a culpa. E porra, se você conseguir entender isso que eu tô falando, e que não é nem 10% de tudo que eu poderia falar, tu já tá na frente de 90% da humanidade. Porque 90% da humanidade é escrava dos próprios desejos e aversões. E você também é um escravo, eu também sou. Só que tendo consciência, nós somos menos escravos. E você, se jogar o jogo direito, tu pode não ser o dono do jogo, mas você pode, em certa medida, ser o dono de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Pois bem, eu espero que o nosso companheiro tenha fé, tenha gostado da minha análise e aproveita que eu ainda estou no espírito. Amanhã eu vou acordar cedo para trabalhar na obra, mas eu tenho problemas com insônia. Eu sei que eu vou me fuder trabalhando com sono, mas eu não vou forçar o sono. Então, meus companheiros, eu tô nesse espírito aqui de guerra, nesse espírito de produzir mais e mais e mais e mais. Aproveitem bem enquanto eu tô nesse espírito e peçam seu vídeo patrocinado. Sobre absolutamente qualquer tema, por mais difícil que seja, eu vou destrinchar essa porra porque eu sempre consigo. Qual o valor, entidade? R$ 15, vai estar no comentário fixado as instruções, ok? Qualquer coisa, se você mandar e eu não receber a notificação, faça um comentário dizendo que mandou e eu imediatamente vou checar no LivePix e vou realizar o seu pedido na mesma hora e vou começar a produzir o roteiro e fazer as devidas pesquisas se for necessário.